Bing bing bam dum dum bum bam bam bum 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 bum. What's going on? Ding ding. Olá, meus pequenos e minhas pequenas! Hoje estou aqui com mais uma tag. Então, o nome da tag se chama Se Eu Fosse. Se eu fosse um mês, que mês eu seria? Eu seria o mês de... Eu seria o mês de fevereiro, porque eu adoro carnaval. É da hora. Vamos para a segunda pergunta. Se eu fosse um dia da semana, eu adoro a segunda-feira. De verdade, eu me acordo naquele pique, bebê. Tome, que tome, que tome, que tome, que tome. Vamos para a terceira pergunta. Se eu fosse uma estação do ano. Uma estação do ano. Eu adoro o inverno. De verdade, adoro o inverno. Eu não curto muito o calor, não. Que me dá uma loucura na cabeça o calor. Então, quarta pergunta. Se eu fosse um planeta, eu seria Marte. Na verdade, eu não sei porque eu seria Marte, mas é o primeiro planeta que vem na minha cabeça, é Marte. Eu acho que o planeta Marte é o dos ETs. Deve ser para a próxima pergunta. Se eu fosse uma direção. Direção? É de quê? Se eu fosse uma direção, eu acho que é de carro, né? Mas tudo bem. Eu acho que a minha irmã falou que é norte, sul, leste, oeste. Eu acho que não é isso. Mas se for, eu preferi o sul. Próxima pergunta. Eita, Pai Celestial, bebê. Segura, Carretel. Segura, Carretel. Aí, galera, vocês não liguem, porque isso aí é a minha música de fundo, sabe? Que a minha avó, ela gosta de cantar, sabe? Ela gosta de falar. E aí é a música de fundo. É pra dar vibração boa, sabe? Boas energias. Então vamos para a próxima pergunta. Se eu fosse um móvel. Um móvel? Eu seria um hack que não sai pra canto nenhum. Eu sou preguiçosa pra caramba. Eu seria uma cama. Boa ideia, eu também seria uma cama, velho. É verdade. Mas o hack, ele não sai do canto. O hack, ele fica ali, parado de boa. Se eu fosse uma pedra, que pedra eu seria? Sabe que pedra eu seria? Eu seria aquela pedra mais valiosa que existe na face da terra. Que é aquela pedra chamada de esmeralda. Mas tem uma pedra mais valiosa do que essa. É porque, na verdade, eu não lembro o nome dela. Vou lembrar. Daqui pro final do vídeo eu tento lembrar. Se eu fosse uma planta, que planta eu seria? Eu seria uma rosa. Porque uma rosa, ela representa o amor. Se bem que eu não sou romântica, tá? Mas... Segura, Carretel, voltamos. Voltamos com a música que a minha avó agora, ela inventou outra música, sabe? E essa que ela agora inventou é assim. A Severina é uma rapariga dela que vive na janela. É alguma coisa assim, sabe? Que ela tá cantando. Esperando o amor dela. É alguma coisa assim. Escutem. Não quis cantar. É bem isso aí. Então, vamos para a próxima pergunta. Se eu fosse um clima, que clima eu seria? Clima? Que merda é essa, clima? O que é clima? Clima. O que é Clima. 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 Eu não sei o que é clima, gente. Se eu sei, fugiu da minha mente. Gente, voltei! Acabei de descobrir o que era clima. Fui olhar no Google para saber o que era clima. Então, eu sou
O que significa clima? O que significa clima? Clima, conjunto de condições atmosféricas que caracterizam uma região pela influência que exercem sobre a vida na Terra. Então, acabei de descobrir o que era clima. Fui pro Google, como vocês viram, pra ver o que era clima. Então eu seria o sol. Se bem que eu não curto muito sol, mas eu seria o sol. Então vamos para a próxima pergunta. Se eu fosse um instrumento musical, qual instrumento musical eu seria? Eu seria uma guitarra, que eu sou bem... Com certeza eu seria uma guitarra. Vamos para a próxima. Se eu fosse um elemento, que merda é esse elemento? Vou ter que ir pro Google de novo. O que significa elemento? Elemento, qualquer uma das 4 substâncias, água, ar, terra e fogo, que, na ciência antiga, compõem o universo físico. Então, eu seria o fogo. Vocês sabem, né? Vocês estão vendo como eu sou esperta. Eu sou muito esperta. Muito esperta. Não é à toa que eu sei de tudo que estão me perguntando aqui. Então, vamos para a próxima pergunta. Se eu fosse uma cor, eu seria a cor branca. Porque a cor branca representa a paz mundial. Eita! Vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta. Se eu fosse um animal, que animal eu seria? Eu não sei que animal eu seria, mas... lá no fundo, sabe, dos bastidores, disseram assim, ao meu ouvido, sabe? A minha irmã, ela me deu uma dica, realmente. Eu seria uma coruja, porque coruja não gosta de dormir. Não é à toa que eu tenho os olhos pequenos. Então vamos. Se eu fosse um som, eu seria meu próprio grito. Porque eu adoro falar alto, eu adoro gritar, eu adoro... Sabe? Eu sou assim, sabe? Bem assim. Então vamos para a próxima pergunta. Se eu fosse um sentimento. Se eu fosse um sentimento, o que eu sei? Eu seria a alegria. Porque eu... Que eu pá, pá, pá. Sabe? Eu adoro. É bem alegre. Se eu fosse um lugar, então eu seria o mar. Eu adoro o mar, sabe? O mar dá uma leveza. Você ficar olhando, sabe? Ele... sabe? Dá uma calmaria, é da hora. Eu adoro. Vamos. Se eu fosse um sabor. Se eu fosse um sabor, eu seria um pirulito. Um pirulito, bebê! Que... Um pirulito. Vamos para a próxima pergunta. Se eu fosse uma palavra, eu seria amor. Se eu fosse um objeto, que objeto eu seria? Se eu fosse um objeto, que objeto eu seria? Eu seria a tecnologia. A tecnologia, bebê. A tecnologia que seria um aparelho celular. É isso. Vamos para a próxima pergunta. Se eu fosse uma parte do corpo. Quê? Se eu fosse uma parte do corpo? Que parte do corpo? Ai, meu Deus. Eu queria ser a barriga. Ao contrário da minha. Bem chapadinha, daquele modelo assim. Pá! Sabe? Chapada geral. Porque a minha, meu Deus, a minha faz... oh, meu Deus. Chega de dar dó. Dá dó! Vamos para a próxima. Se eu fosse
um número. Que número eu seria? Eu seria o número 9. Se eu fosse um símbolo, eu seria o triângulo. E se eu fosse uma música? Uma música. Se eu fosse uma música, que música eu seria? Que música! Se eu fosse uma música, eu seria a Ana Vilela, Trem-bala. Da hora essa música. Então vamos fechar com chave de ouro, bebê. Então não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ative as notificações, deem bastante joinha e comentem, por favor. E se quiserem, compartilhem também, por favor. Agradeço, beijo. Fui, galera. Beijo!